Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Mais uma escola bíblica, aguardando aí mais alguns que hão de chegar, para que possamos iniciar mais uma aula, disciplina na igreja, aula de número 21. Estamos aí caminhando. Boa noite, irmão Plínio, Adriana Freire, boa noite. Sérgio Taveira, professor, boa noite. Deus abençoe. Estamos aí caminhando em nossa matéria, como estava dizendo, aula de número 20 já. Então nós estamos aí nessa lida. E não tanto quanto gostaríamos, mas ainda mantendo as nossas aulas. Tati, Jardim Fortaleza, Deus abençoe. E nós vamos aí nos preparando, pega aí a sua Bíblia e nós vamos, porque o nome é Escola Bíblica, né? Se é Escola Bíblica, nós temos que estudar a Bíblia. Hoje, nossa oração de início, lembrarmos de duas bênçãos, né? Lembrarmos que hoje é aniversário do Nicolas, filho do Bruno e da Tamara, e também aí a contagem regressiva para o Pedro e Priscila. Amanhã de manhã é o casamento no civil e sábado, 17 horas, o casamento aqui na igreja, e aqueles que não poderão estar presentes pela limitação física, pelo distanciamento social, vocês poderão acompanhar a cerimônia por aqui, pelo Facebook da igreja ou também pelo YouTube. Então, a transmissão simultânea e você pode acompanhar sábado, 17 horas. Está aí o convite, Pedro já divulgou aí para todo mundo e nós louvamos a Deus. Carol entrou aí, boa noite. Eu não vi, mas acho que hoje não teve notícias aí do seu Roberto. Se você quiser aí digitar alguma coisa para nós, a gente já aproveita aqui. Tá bom? Nós vamos orar nesse instante, continuar intercedendo pelo seu Roberto, ali no hospital, continuar intercedendo pelo pastor Eurípedes, continuar intercedendo pelo irmão Osmundo. E como disse nessa oração, hoje, agradecer ao Senhor por mais um aniversário do Nicolas e clamar as bênçãos do Senhor sobre o casal Pedro e Priscila, que estarão no sábado aí na cerimônia de casamento, ok? Vamos orar, irmãos? Aí mesmo onde você está, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ter então um tempo de oração. Vamos falar com o Senhor. Ok, Carol, obrigado, ele está estável hoje. Joia, obrigado, Carol. Deus abençoe. Continuamos aí intercedendo pelo seu Roberto. Vamos orar, irmãos. Deus de amor, Deus de graça, mais uma vez, na tua presença, nós queremos, antes de qualquer coisa, agradecer ao Senhor. Agradecer pela tua graça, agradecer pela tua misericórdia que se renovou hoje de manhã. Agradecer pela tua bondade para conosco. Reconhecer que não há mérito em nós, mas o Senhor é benevolente e tem olhado para nós com o teu olhar de graça. E nós encerramos mais um dia, anoiteceu e o Senhor cuidando de nós. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado, ó Deus, pelas notícias do seu Roberto, estável. Continuamos clamando ao Senhor, clamando pela tua graça, clamando pelo teu milagre sobre a vida dele. E nós continuamos como igreja intercedendo por ele e pedindo também a tua boa mão sobre a vida da Mércia, sobre a gravidez da Carol, Murilo que está aí quase chegando. E nós colocamos tudo isso no teu altar. Assim como a vida do pastor Eurípedes, assim como a vida do irmão Osmundo. E também, ó Deus, agradecer por mais um aniversário do Nicolas, que o Senhor continue abençoando ele,
que ele continue crescendo no caminho do Senhor, que o Senhor continue dando ao Bruno, a Tamara, sabedoria para criá-lo na tua doutrina, ó Pai. Continue abençoando Pedro, a Priscila, aí nos últimos preparativos, amanhã o casamento no civil, sábado aqui no prédio da igreja, e nós continuamos agradecendo porque o Senhor é bom, tem sido bom para com a vida do Pedro e da Priscila. Nos ajude nessa noite, nós temos mais um tópico para estudarmos, mais um assunto delicado dentro da disciplina da igreja. Então nos dê sabedoria, discernimento, que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor e que eu possa, junto com os meus irmãos, crescermos mais um pouco no conhecimento do Senhor e da Tua Palavra. Te louvo por tudo, meu Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus amados, boa noite, irmã Vera, Agenor, Marcelo, graça e paz. Irmão Pedro, Cris, Moisés, Cileide, Deus abençoe todos vocês. Nós estamos hoje na aula 21, falando da disciplina na igreja, e eu continuo insistindo com vocês, relembrando aqui os 4 pilares fundamentais, e eu vou bater muito nessa tecla, porque nós precisamos manter isso em mente para então exercermos essa disciplina na igreja com entendimento. Então, os 4 pilares, eu quero relembrar com vocês: uma expectativa de transformação, a obra da representação, a autoridade da igreja local e a membresia como submissão. Então, relembrando esses 4 pilares que estão aí sustentando as nossas decisões com respeito à disciplina na igreja: uma expectativa de transformação, a obra da representação, a autoridade da igreja local e membresia como submissão. Guarda isso. Isso nos ajuda a observar de uma forma bíblica a disciplina na igreja. E nós vamos continuar olhando para aquilo que Jonathan Lema chamou de visível, grave e impenitente. Quando é que a disciplina pública ela é necessária? Quando o pecado aqui é chamado de visível, grave e impenitente. E eu quero cruzar 2 textos com vocês hoje à noite. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, deixei mencionado isso na última aula. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Diz assim: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Repetindo, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Lembrando que esse capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo está falando que um irmão não deve levar outro a juízo. Um irmão não deve processar outro irmão. Ah, pastor, então a gente vai fazer como? Paulo está dizendo que a igreja, ela tem condições de tratar todos os assuntos. Então, um irmão não leva outro em litígio. Depois você volta lá no capítulo 6 e vê todo o contexto. Eu só estou aqui dando um pano de fundo. E aí, nesse contexto de julgamento,
Porque Paulo vai dizer, como que um juiz ímpio vai julgar uma causa de 2 crentes, 2 salvos? E Paulo, quando cita isso, aí ele diz no versículo 2, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? A igreja do Senhor, um dia, e aí deixa eu abrir um parênteses aqui para você, a igreja, ela será arrebatada, ela estará com o Senhor no céu. Mas no milênio, Jesus virá com a sua igreja e vai sentar no trono de Davi em Israel e de lá julgará todo o mundo. E os salvos estarão também com Jesus. E Paulo está dizendo que esses santos, eles vão julgar o mundo. E aí ele pergunta, se vocês vão julgar o mundo, acaso vocês não são capazes de julgar as causas de menor importância? Aquilo que acontece no meio de vocês, vocês não podem tratar entre vocês? Ok? Agora cruza esse versículo. Se você voltar uma página na sua Bíblia, vai para o capítulo 5, versículo 12. 1 Coríntios 5, 12. Paulo, outra vez, faz uma pergunta. E lembre-se que aqui no capítulo 5, Paulo está tratando daquele indivíduo, eu continuo insistindo naquele caso. E Paulo diz assim, aquele indivíduo que mantinha relações sexuais com a sua madrasta. E Paulo vai dizer assim, capítulo 5, versículo 12. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Paulo está dizendo, nesse tempo atual, nós não julgamos os de fora da igreja. A igreja, deixa eu falar mais uma vez para você. Eu não sei se você já se pegou em uma situação assim. Você está no seu emprego, você está com os seus colegas, e os seus colegas não são salvos. E às vezes você quer que esses seus amigos de trabalho, colegas de trabalho, ou parentes, familiares que não são crentes, vocês estão numa reunião de família, e às vezes você quer cobrar que a sua família que não é salva tenha um comportamento bíblico. Você não pode fazer isso. Paulo diz, vocês não vão julgar os de fora da igreja. Não é nosso papel julgar aqueles que não são salvos. Mas aí nesse capítulo 5, Paulo diz, não devem vocês julgar os que estão dentro? É a pergunta de Paulo. Ou seja, os salvos não têm a responsabilidade de julgar aqueles que não estão andando de acordo com o padrão bíblico. É a pergunta de Paulo. Mais uma vez, aquela sua discussão, já saímos daquele nível. Ah, não posso julgar, não devemos julgar. Já saímos desse nível. Paulo está dizendo que sim, nós temos que julgar o de dentro. Paulo está chamando aquela igreja à responsabilidade, porque eles estavam fazendo de conta que nada estava acontecendo no meio da igreja. Com esses 2 versículos em mente, com o cruzamento desses 2 versículos, é que nós vamos continuar caminhando hoje, olhando para o pecado que Jonathan Lema chama de visível, grave e impenitente. Como disse na semana passada, Deus não deu aos cristãos visão de raio-x para verem o coração. Nós não temos como julgar o coração, a intenção de ninguém. Não tem como. Mas o Senhor nos deu olhos, ouvidos e cérebro
que devem ser usados para avaliar os frutos na vida de cada crente e assim exercer discernimento. Eu não conheço o seu coração e você não conhece o meu. Nós não conhecemos a mente uns dos outros. Por isso que Paulo está falando é que o meu e o seu julgamento não é da intenção, não é do coração, mas é da atitude. Paulo aqui está falando do julgamento de atitude. Olhos, ouvidos. Você já teve essa experiência, você já conhece crentes assim, que se finge de surdo. O camarada está do lado dele, que se diz irmão, falando um monte de palavrão, e ele está fingindo que não ouve. Ou você está vendo aquele indivíduo caindo em pecado e você se finge de cego. Paulo está dizendo que esse julgamento, ele é necessário. Deixe-me chamar a sua atenção aqui para algo que às vezes nós não observamos. Preste atenção. Os não cristãos, eles estão o tempo todo usando seus olhos, ouvidos e seu cérebro para observar a vida dos cristãos e avaliá-las. Preste atenção. Você não já se pegou muitas vezes evitando algumas atitudes para não escandalizar o nome de Jesus diante de colegas de trabalho, familiares não salvos, vizinhos? Nós não estamos o tempo todo sendo avaliados pelos não salvos? Os que não são salvos não estão todo o tempo julgando nossas atitudes? Você não se preocupa com isso? De ter uma vida centrada, uma vida digna, uma vida autêntica, pagando o preço para que o nome de Cristo seja glorificado? Agora, por que nós não podemos também avaliarmos uns aos outros? Se eu tenho que me policiar por causa do não crente, por que eu não posso também me policiar ou policiar o outro? Irmãos, julgar as atitudes do nosso irmão é uma forma de proteger o nome de Jesus. Julgar as atitudes do nosso irmão é uma forma de protegermos o Evangelho de Cristo. Para não dizer que faz parte da nossa obrigação de amar o pecador, de amar os observadores não cristãos, de amar a igreja. Ou seja, trocando em miúdos, Jesus, ele concede autoridade à igreja para fazer declarações públicas baseadas justamente nos frutos públicos e visíveis da vida das pessoas. Vamos pensar em um exemplo. Você está servindo ao Senhor no corpo de Cristo. Você está
buscando uma vida de santidade. Você está buscando a maturidade cristã através da palavra. Você está dando testemunho do Evangelho, pagando muitas vezes um alto preço para proteger o nome de Jesus e sua igreja. Mas seu irmão, depois de avisado, ensinado, admoestado, corrigido, nunca muda e suas atitudes não protegem o nome de Cristo. Seu pecado é visível, grave, e ele insiste nesse pecado. Aí eu vou te dar algumas opções de frases muito comum de ouvirmos. Ok? Está entendendo o cenário? Está acompanhando o raciocínio? Você está pagando preço por amor a Cristo. Porque, irmãos, a vida cristã, deixa eu abrir um parêntese, não é fácil, não é simples. A salvação é graça. Não foi de graça. Né? Eu sei que foi pago um alto preço. Mas quando Jesus nos alcança, essa graça nos alcança, a salvação é algo que dependeu de Cristo e agora da minha fé. Então, a salvação, de certa forma, ela é fácil. Agora, meus queridos, eu não sei você, mas a vida cristã é difícil. Viver a palavra é difícil. Eu costumo dizer aqui na igreja, e vocês devem estar acostumados, e eu vou te relembrar, que muitas e muitas vezes não é engolir sapo, é engolir uma lagoa inteira por amor ao Evangelho. É. Para proteger o Evangelho, o nome de Cristo. Aí vem um desavisado qualquer. Aquele indivíduo, aquela criatura que aparece em um culto ou outro de vez e nunca, que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com a igreja, que não tem compromisso com os cultos, que não tem compromisso com nada do que diz respeito à igreja do Senhor. Ele só está aí, é um membro. Foi batizado, é membro. Aí essa pessoa está vivendo em pecado. Essa pessoa já foi questionado isso. Essa pessoa já foi avisada disso. Já foi ensinado isso. A essa pessoa, o seu pecado é visível, é grave. E ela insiste nesse pecado. Aí nós vamos ouvir aquelas frases assim, ó. Ah, mas eu não posso fazer nada. Já ouviu essa frase? Ah, tem outra muito melhor. Essa frase aqui é muito legal. Cada um vai dar conta de si a Deus. Já ouviu essa? Já falou essa? Tem outra muito legal. Aquele crente faz aquela carinha assim, fala assim, ah, mas quem sou eu para julgar ninguém? Quem sou eu? Já ouviu essa? Irmãos, você acha realmente que essas frases ou outras têm algum valor diante de tudo que já estudamos até agora? Será que podemos chamar de radical se tomarmos a instrução de Paulo em 1 Coríntios 5,13? Vê lá na sua Bíblia. 1 Coríntios 5,13. Vê lá. Olha o que Paulo diz. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Irmãos, em nossos dias, quem seria expulso era Paulo. É verdade. Essa frase de Paulo, ele com certeza seria o cardápio de almoço do domingo na casa de muitos crentes.
Como pode? Sem amor. Depois quer pregar amor na igreja. Depois quer ganhar outros para Jesus. Como pode? Você nunca ouviu isso? Irmãos, a falta de atitude de muitos crentes tem permitido comunidades inchadas, guiadas por um evangelho que não é do Senhor Jesus. E eu vou dizer algo para você hoje aqui. Eu, particularmente, creio mesmo, que o Senhor já está começando a separar o joio do trigo. É verdade, irmãos. A colheita está próxima. Irmãos, não permita que esse evangelho fácil possa tocar no seu coração. Não permita que essa vida cristã que estão oferecendo, onde você vive do jeito que você quer e não tem que prestar contas a ninguém, não permita que isso faça parte do seu cotidiano, da sua cultura cristã. Paulo diz que nós somos responsáveis uns pelos outros. Precisamos ajudar uns aos outros. Ajudar como, pastor? Ajudar a proteger o nome de Jesus. A colheita está próxima, meu irmão. Jesus está voltando. E olha, nós devemos ficar firmes, irmãos, em um evangelho que julga sim. Esse evangelho julga sim, julga. Esse evangelho julga todo aquele que se diz cristão e sua vida não condiz com a Escritura. Esse evangelho julga sim. Esse evangelho julga, irmãos, aquele que não quer viver o sacrifício de uma vida que, para agradar a Deus, precisa abrir mão de muita vontade própria. É o evangelho que julga, sim. Esse evangelho, irmãos, o evangelho que nós precisamos é o evangelho de salvos que levantam a bandeira da seriedade. Da seriedade. Duro isso. No entanto, não podemos desprezar outros textos da palavra de Deus. Eu quero trazer um pouco de bálsamo para o seu coração. Aí na sua Bíblia, vai comigo para 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que diz lá. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Agora veja o versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Agora observe. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Outra tradução, que talvez seja a sua, vai dizer: perdoa uma multidão de pecados. Outra tradução ainda poderá dizer: porque o pecado encobre uma multidão de pecados. Irmãos, a igreja, ela não deve empunhar uma bandeira de expulsão sempre que houver qualquer suspeita de pecado. Nem tampouco aí a sua liderança, passar aí uma perseguição a todos os pecados, chegando à exaustão. Não, irmãos. É necessário haver na igreja, na vida da igreja, lugar para que o amor cubra um grande número de pecados. Ok? Então, o pecado
se ele é visível e grave, nós ainda podemos colocar em prática 1 Pedro 4, 7 e 8. 7 e 8. Porque o 7 vai dizer: sejam criteriosos e sóbrios. Ok? Criteriosos e sóbrios. Ou seja, trate o pecado. Tem critérios. Não é como todo mundo quer. A Bíblia é a base. Sejam criteriosos e sóbrios. Se dediquem à oração. Busque a Deus. Busque ao Senhor. Aliás, é uma das reuniões da igreja onde tem menos gente, né? Oração. Se dedicar à oração. E nessa dedicação à oração, amem-se uns aos outros. Então aquele pecado, ele é visível, ele é grave, mas o amor ainda precisa ser exercitado. Entende? Não é aquela caça às bruxas, não. O amor é exercitado. Mas se lembrem que esse amor, ele perdoa uma multidão de pecados. Mas não podemos esquecer que esse pecado que é visível, que é grave, quando o amor é manifestado, ele não pode ser impenitente. O que quer dizer isso, pastor? O que isso quer dizer? É que a pessoa, ela já foi confrontada com a palavra de Deus. E quando ela se recusa a abandonar o erro, preste atenção no que eu vou dizer. Parece duro o que eu estou dizendo, mas é uma questão de raciocínio. Lembra o que eu disse lá? Olhos, ouvidos e cérebro. Raciocínio. Então, se aquela pessoa, onde você está derramando amor, onde você está trazendo ela para os pés da cruz de Jesus, e você está confrontando aquela pessoa com a palavra de Deus, não é com a sua vontade, com o seu querer, e aquela pessoa, ela se recusa a abandonar o erro, meu querido, essa pessoa dá mais valor ao pecado do que a Jesus. Essa pessoa, ela ama mais o seu pecado do que a Jesus. Por isso que eu falei para você que parece duro. Mas é uma linha de raciocínio que nós não podemos fugir. Porque quando você abre a Bíblia para um indivíduo que se diz salvo, que se diz servo do Senhor, que diz que ama a Jesus, e você mostra o seu pecado e confronta, e essa pessoa não quer ceder e não quer abandonar o pecado. Ela prefere satisfazer a sua vontade, o seu desejo, a sua carne. Ela vai buscar um monte de coisas para tentar cobrir aquilo. Mas o amor, ele só vai poder cobrir aquele pecado quando a pessoa se arrepende. Agora a pessoa, ela está demonstrando para você claramente. Quando ela rejeita a palavra de Deus, quando ela rejeita a disciplina, quando ela rejeita o seu cuidado, quando ela rejeita o seu amor, ela está dizendo com todas as letras: eu amo mais esse pecado do que o próprio Jesus. Eu amo mais a minha vontade do que a Jesus. E aí, baseado nessas informações,
a igreja tem duas opções. Ou ela caminha junto, dizendo que não pode julgar e também vira as costas para Jesus. Ou ela precisa encarar a excomunhão daquela pessoa para proteger o nome de Jesus. E não só isso, não só proteger o nome de Jesus, também por amor aos não cristãos que estão o tempo inteiro julgando a igreja do Senhor. Fala para mim se isso é ou não é muito sério. Então vocês viram como é o processo? Parece duro o que Paulo diz lá. Mas não é simplesmente chutar. O amor vai fazer com que nós vamos trazer aquela pessoa para a Escritura. E quando essa pessoa nega a Escritura, o problema dela não é com você, não é com o pastor. Ela não está negando você ou essa igreja. Ela está negando Cristo. Ela está negando a palavra de Deus. E a igreja não tem outro jeito. Ela vai precisar cumprir o que Paulo aconselha. Expulsai o tal do meio de vós. Ah, vocês se dizem mais santos do que os outros. Meus queridos, se aproprie hoje disso. Você é santo, sim. Deus disse o que para você? Sede santo. Por quê? Porque você é bonzinho? Porque você não peca? Porque você... Não. A razão é muito simples. Sede santo, porque o vosso Pai é santo. Nós somos separados. E ainda que você não queira exercer essa santidade, você é obrigado. Para proteger o nome de Jesus e por amor aos não cristãos que estão julgando nossas atitudes todo dia. Sabe qual é o problema? É que precisa de coragem. As pessoas estão virando as costas para Jesus. E nós estamos abraçando elas e caminhando para longe de Jesus também, junto com elas, em nome do amor. Quando uma pessoa não quer a correção do Senhor, ela não serve para andar comigo. E isso é difícil, mas é necessário. E eu quero concluir hoje à noite com a seguinte pergunta. Você e eu somos igreja. A minha pergunta é: qual é a sua decisão diante de um irmão impenitente? Você tem duas opções. Você pode virar as costas para Jesus e caminhar com Ele, inflando o pecado dele. Ou você pode decidir por Jesus e deixar que a pessoa se resolva com Ele. Infelizmente, irmãos, tem muita gente abrindo mão desse Jesus por parentesco, familiaridade, amizade. Isso é muito sério. O evangelho atual tem levado as pessoas para mais longe do Senhor do que para perto. A minha oração, irmãos, é que a graça do Senhor nos ajude e nos dê discernimento
para uma vida que ama mais a Jesus do que o pecado. Eu quero fazer um apelo a você hoje à noite. Não vire as costas para o Senhor para apoiar o pecado de pessoas que você não quer perder a amizade. Nós temos uma obrigação. Nós temos que proteger o nome de Jesus. Eu quero pedir a você que abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e ponha a sua cabeça para funcionar. E julgue sim. Mas não julgue baseado nos seus pensamentos. Julgue baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos conduz, é o que nos dirige. Se o meu irmão não estiver aqui dentro, nossa amizade não serve. Sinto muito. Mas não me force a escolher entre Jesus e Barrabás, porque eu não vou ficar com Barrabás. E eu quero te convidar hoje à noite a ficar do lado de Jesus. Diante de uma disciplina bíblica, você não precisa exercitar tanto a sua inteligência para entender que nós não estamos declarando uma caça às bruxas e expulsando ninguém da igreja. O que nós estamos fazendo é trazendo instrução para que essa igreja possa caminhar o mais próximo possível da palavra do Senhor. E para isso nós precisamos nos corrigir e também corrigir os outros. É o seu papel me corrigir. É o meu papel lhe corrigir. E assim, estamos caminhando para o céu, juntos, santificado a cada dia, crescendo no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê discernimento e que a graça e a misericórdia dele seja suficiente para nós. Que nós possamos vê-las com suficiência, né? E não buscar o nosso próprio entendimento. É cada dia mais difícil. Cada dia que nós mergulhamos na disciplina bíblica fica mais difícil, mais complicado, mas é necessário. É um remédio amargo necessário. Meu irmão, minha irmã, cuidemos uns dos outros. Deus nos chamou para juntos protegermos o nome de Jesus e a sua igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando nosso tempo. Louvado seja Deus pela sua vida, por muitos que estão nos acompanhando. Se você pegou essa aula hoje ou algumas e não está entendendo muita coisa, as aulas ficam gravadas e você pode depois voltar lá, tanto no YouTube quanto no Facebook da igreja, e rever as aulas, pegar a linha de raciocínio, linha de pensamento, e você vai compreendendo melhor. Nós temos lá no YouTube, se eu não estiver enganado, está até já separado já, o que é escola bíblica, o que é devocionais, cultos. Eu acho que a Luciene fez esse trabalho muito jóia lá. Eu vi uma vez, não estou muito lembrado, mas eu lembro que ela tinha anunciado isso. Então, vai lá, pega as aulas. Ela tem colocado uma por semana lá, pegado aqui do Face, jogado lá, tem nos abençoado com isso. Vai e faz isso, e aí você segue a linha direitinho, como estamos caminhando na disciplina bíblica aqui em nossa igreja. Tá bom? Vamos orar, meus queridos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado, porque o Senhor é sempre bom e nos deu esse tempo. E a Tua palavra se renova e nós vamos cada vez mais aprendendo. E é tão gostoso esse tempo que nós separamos para o estudo da Sua palavra.
Nos dê, ó Deus, resultados, que a nossa vida seja para a Tua honra e para a Tua glória. E, meu Pai, que haja crescimento em nossas vidas e que possamos tomar decisões que realmente engrandecem, glorificam e exaltam o nome do Senhor. Te louvo, meu Pai, por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite, um bom descanso, um abraço.